Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de ciências e hoje nós estaremos falando sobre o reino Plantae. Reino Plantae reúne as plantas, organismos pluricelulares, eucariontes e fotossintetizantes. Não esqueçam, quando falamos do reino Plantae, três características são básicas desse reino. Reino que abrange as plantas, possuem seres pluricelulares, variedades de células, eucariontes, que possuem a membrana nucleica, o núcleo ele está delimitado do citoplasma e passa a ser um conjunto de seres fotossintetizantes, seres autótrofos, que são capazes de produzir seu próprio alimento. Notaremos ainda que as células são chamadas de células vegetais e apresentam um grande vácuo central, parede celular composta de celulose e cloroplastos. E assim como os demais seres vivos, as plantas estão adaptadas ao ambiente em que vive. Por isso que nós teremos as plantas com características específicas. E aí vem um detalhe para nós, fazendo um link entre as ciências e geografia. Os tipos de plantas estão correlacionados à quantidade de água, ao tipo de solo e ao tipo de clima. Então a vegetação ela depende em cada região pelo tipo do solo, o tipo de clima e a quantidade específica de água. A diversidade de plantas é classificada em 4 grandes grupos, que são eles: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, quais são os 4 grupos de plantas? As briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Sobre as briófitas, lembrem, são plantas reunidas em grupo que costumam ser pequenas, com poucos centímetros de altura. E aí nós iremos notar que as briófitas passam a serem chamadas de grupo de plantas avasculares. E aí nós iremos notar que esse grupo de plantas, as briófitas, não possuem raiz, caule e folhas. E aí nós iremos observar que, por serem pequenas, elas apresentarão o rizóide, caulote e folhote, que passam a serem as características específicas que determinam o que seriam as raízes, o caule e as folhas das briófitas. Contrário das briófitas, nós teremos as pteridófitas, que já possuem vasos condutores. Por possuírem vasos condutores, serão chamadas de vasculares. Então, vasculares possuem os vasos condutores. Logo, as pteridófitas, elas possuirão a raiz, o caule e as folhas. Quando falamos da raiz das pteridófitas, nós iremos notar que é a estrutura que ajuda a planta a se fixar no solo, assim como também absorver a água e os sais minerais. No que corresponde ao caule, geralmente está relacionado com a sustentação da planta, enquanto as folhas costumam ser as responsáveis pela fotossíntese. Depois nós teremos o terceiro grupo, que são chamadas gimnospermas. Também são vasculares, dotadas de raízes, caule e folhas. Apresentam sementes, estrutura relacionada à reprodução, que contém o embrião da planta. Porém, as gimnospermas não dependem da água no ambiente para a reprodução, portanto, podem habitar em diversos locais. Os representantes mais conhecidos das gimnospermas são os pinheiros, as cicas e as sequoias. Essas são basicamente os grupos de plantas aí mais conhecidos. Notemos que as gimnospermas podem atingir grandes alturas, algumas espécies podem atingir até mesmo 100 metros de altura. E por fim nós teremos o quarto grupo, que são as gimnospermas, ou melhor, as angiospermas. As angiospermas são as plantas mais comuns e abundantes do planeta. Possui vasos condutores e as angiospermas, elas são características por possuírem sementes, flores e frutos. Aí nós teremos as gimnospermas possuem as sementes, mas gimnospermas quer dizer nuas.
de sementes, no sentido que são nuas de frutos, enquanto as angiospermas, elas possuem flores e frutos. Os dois Fs característicos aí das angiospermas, flores e frutos. Então, as plantas que desenvolvem o que nós nomeamos de flores e frutos são chamadas de angiospermas. No contexto geral, as plantas estão divididas em 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Dando um zoom, nós notaremos que as plantas são classificadas em 4 grupos: briófitas, que são avasculares, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que são vasculares. Gimnospermas e angiospermas apresentam sementes, enquanto flores e frutos são exclusivas das angiospermas. E aí, para finalizarmos a respeito das plantas, nós teremos um olhar para as raízes, para o caule e para as folhas. Quando falamos a respeito das raízes, notemos que existe uma grande variedade de raízes nas angiospermas. De maneira geral, elas podem ser classificadas em pivotantes e vasiculadas. As raízes pivotantes, também chamadas de axiais, apresentam uma raiz principal diferenciada, geralmente maior e mais grossa, das quais partem outras raízes menores. Já as vasculares apresentam várias raízes da mesma espessura. Então nós temos aí 2 tipos de raízes básicas no que nós chamamos na divisão das plantas angiospermas. As raízes geralmente são subterrâneas, mas em alguns casos elas podem ser aéreas. E aí nós iremos observar que um grande exemplo passa a ser no manguezal, onde que notaremos as raízes escoras. E aí nós iremos observar raízes aquáticas, raízes escora, raízes sugadoras, raízes respiradoras, que ajudam as plantas na obtenção do gás oxigênio. Já no que corresponde aos caules, as angiospermas apresentam diversos tipos de caule. A maioria dos caules é aérea, crescendo acima do solo. A maioria. Isso quer dizer que nós encontraremos tipos de caules que eles não são aéreos, mas sim subterrâneos. Eles crescem sobre o solo e podem ser classificados como rizoma, caule que cresce na direção horizontal sobre a superfície do solo. Um exemplo aí, nós temos a bananeira, o gengibre. Tubérculos. Tubérculo passa a ser um caule que acumula material nutritivo de reserva para a planta. Exemplo, a batata inglesa. Então nós temos aí a batata, passa a ser um exemplo para nós de caule. O bulbo, caule reduzido com folhas modificadas que protegem. Exemplo, a cebola. E nós temos aí, passa a ser um exemplo de bulbo, o caule, bulbo. Já as folhas, nós iremos observar, são comunentes às partes fotossintetizantes das plantas. Em geral, apresentam um limbo, a parte achatada da folha, a bainha, parte expandida que envolve o caule. Então, nós temos aí as partes essenciais das angiospermas. Não esqueçam, o Reino Plantae, nós temos um olhar específico para 4 tipos de plantas: as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Briófitas, plantas pequenas, chegando aí a 5 centímetros. As pteridófitas, elas vivem em lugares úmidos, possuem vasos, são vasculares, possuem vasos condutores, e as pteridófitas têm um grande exemplo para nós, a samambaia, um exemplo de pteridófita. Já de outro lado, nós teremos as gimnospermas, são plantas que apresentam sementes, mas não apresentam frutos, e as angiospermas são aquelas que apresentam flores e frutos. Características das angiospermas, flores e frutos. Forte abraço, hoje o estudo nosso a respeito do Reino Plantae.